Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Na abertura do JC de hoje, vamos falar sobre saúde e cuidados com as doenças respiratórias no inverno. Nosso convidado é o médico Gustavo Chatkin, que é pneumologista do Hospital São Lucas da PUC e professor da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Doutor, começando aqui a nossa conversa, trazendo orientações e dicas nesse momento, A gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma característica nossa, É quase impossível a gente não ficar gripado, ou resfriado nesse nosso clima, Nós temos, de vez em quando, de tempos em tempos, aí as 4 estações no mesmo dia, Então, como é que a gente pode fazer, para tentar se precaver, se proteger? Excelente pergunta. A gente moramos num estado, e particularmente numa capital, Porto Alegre, em que a sazonalidade ela é muito marcada. E o nosso inverno, a gente se caracteriza por, como é muito frio, há um maior número de aglomeração, tanto para as crianças, na área infantil, quanto os adultos. E isso já facilita em muito a propagação de vírus. Então, uma das doenças marcadamente que a gente tem nessa época do ano são as infecções virais, as famosas gripes e os resfriados, que são doenças causadas por vírus, certo? Então, esse marcadamente muito comum nessa época do ano. E isso é bem característico das aglomerações que acabam acontecendo no inverno e a facilidade com que esses vírus têm de se transmitir. A gente pode citar entre os principais vírus o vírus da influenza, o vírus sincicial respiratório, que é muito, muito comum nas crianças, e agora a gente está vendo um aumento nos pacientes adultos, principalmente nos idosos, certo? E, obviamente, a gente tem marcado, de forma mais recente, o coronavírus, Então, são vírus bem conhecidos agora do nosso meio. Certo. Doutor, fala um pouquinho mais sobre esse vírus sincicial, que a gente já falou há algum tempo atrás, se não me falha a memória, no ano passado ou no ano retrasado, se debateu um pouco mais detidamente sobre esse vírus. Só para o senhor trazer para nós, relembrar, e trazer um pouquinho dessas características aí. Ele é um vírus, causa uma infecção respiratória muito, muito grave, A gente vê isso muito comum na população pediátrica, que leva as crianças menores que 2, 3 anos, às vezes, à internação hospitalar, levando com quadros de febre, com quadros de dificuldade respiratória, dificuldade alimentar, em que as crianças precisam internar para poder restabelecer o quadro de saúde, certo? Receber o oxigênio, uma alimentação adequada, ficar monitorizadas. É um vírus muito agressivo. E a gente também começou a ver a presença desse vírus em pacientes de idade. Alguns pacientes, principalmente com enfisema, com bronquite, também tendo a sua doença exacerbada, ou seja, piora da sua doença de base, causada por esse vírus, levando a piora da oxigenação, febre, crises de tosse prolongadas. Então, é um vírus com uma agressividade muito importante, que às vezes pode levar à necessidade de internação hospitalar com suporte de oxigênio, entre outras medidas hospitalares. Características iniciais, doutor, desse vírus, Ela é parecido com a gripe? Como é que a gente pode fazer essa identificação aí, essa diferenciação? A tua pergunta ela é muito boa, Os quadros de infecções virais e até as infecções bacterianas, elas inicialmente são semelhantes, Os pacientes com infecções virais, quando a gente fala, geralmente começam com um quadro de tosse, um quadro de coriza, febre, certo? Pode inicialmente começar com uma febre de moderada intensidade até evoluir para casos
39, 39,5, principalmente o vírus da influenza, certo? O sincicial respiratório também causando febre alta. Então, são quadros muito, muito semelhantes em que, numa avaliação inicial clínica, a gente consegue diagnosticar, está com gripe. Uhum. Qual é o agente causador? Às vezes, em casos que o paciente acaba internando, se precisa fazer exames específicos. Mas na grande maioria das vezes em que a gente trata o paciente em casa, o tratamento é muito semelhante, certo? A gente acaba tendo um diagnóstico de gripe. Qual vírus? Às vezes a gente consegue fazer o que a gente chama, né, o painel viral para tentar identificar, certo? Mas o quadro é muito semelhante, é febre, é coriza, é tosse, abatimento geral, perda do apetite, certo? E às vezes, muitas dessas infecções virais, elas acabam, em alguns pacientes, evoluindo para infecções bacterianas. Uhum. Aí o quadro pode necessitar, né, antibióticos. Paciente, como é que eu começo a suspeitar da necessidade de antibiótico? O quadro começa a se prolongar um pouco mais do que um ciclo viral comum, mais que 5, 7 dias, o paciente continua tossindo muito com alteração da cor ou da coriza, né, ou da coriza que vem do nariz, aquela secreção nasal, ou começa a ter expectoração, catarro amarelo, catarro verde, certo? A gente faz o exame da cavidade oral, está cheio de placas de pus na garganta, aí às vezes um quadro viral pode às vezes abrir porta para uma complicação bacteriana, às vezes até uma pneumonia. Certo. Doutor, essas infecções respiratórias, né, e esse quadro aí que o senhor apresentou, né, já de uma evolução no processo da contaminação, retomando a primeira pergunta que eu fiz lá para o senhor, em termos dessa variação de temperatura que a gente tem, né? A gente teve uma semana, por exemplo, essa um pouco mais quente, a próxima tem uma previsão de um pouco mais fria. Como é que a gente tenta se proteger nesse sentido, né? De daqui a pouco a gente está com menos roupa, daqui a pouco ter que botar mais roupa. Como é que a gente tenta achar um meio termo, tendo em vista a proteção, se precaver, né? Como a maioria das pessoas que estão nos assistindo não vão se mudar, né, a gente tem que achar realmente alternativas para isso, né? A gente tem que estar primeiro assim, a higiene das mãos é super importante, a gente aprendeu, estamos aprendendo sobre cada vez mais usar o álcool gel, lavar as mãos, né? O que a gente chama muito da etiqueta da tosse, né? Quando a gente vai tossir ou espirrar, eu vou fazer um movimento com a mão. Cuidado quando não faça isso aqui, ou se não der tempo e fizer lavar a mão, fazer a higiene automaticamente, porque vai ter secreção na mão, eu vou cumprimentar um amigo, vou abraçar um filho, então tem que ter esse cuidado. Então, em vez de fazer isso aqui, tentar, né, este movimento de tossir ou espirrar, né, nessa região do braço. Outras situações importantes de prevenção, né, nessa época do ano que a gente tem que ter, com essa variação de temperatura, obviamente, as vacinas devem estar em dias, converse com o seu médico sobre quais as vacinas, né, a gente está falando aqui das infecções virais, né, das vacinas, tanto das vacinas de vírus quanto vacinas de bactéria, as vacinas da gripe, influenza, né, do sincicial respiratório, do coronavírus, as vacinas das pneumonias, né, existem alguns tipos de vacina, né, algumas cepas que a gente tem uma preferência de cobertura. Claro que cada paciente tem a sua particularidade de indicação e contraindicação, mas, em geral, a maioria das pessoas consegue tomar as vacinas. E algo que é muito importante, é uma época do ano em que, além dessas infecções, os pacientes pioram da bronquite, pioram do enfisema, porque essa variação de temperatura também faz com que as crises alérgicas, principalmente a rinite e a asma, piorem. Então, uma das principais recomendações é manter o uso de suas bombinhas, das suas medicações inalatórias para aqueles pacientes que usam. E
uma recomendação sempre importante, em qualquer área da medicina, é não fumar. Né? Nós estamos vivendo ainda, né, durante muitos anos, né, a pandemia do tabagismo convencional, e agora nós estamos vivendo a pandemia do cigarro eletrônico. Também faz mal e piora as infecções respiratórias, certo? Então, esse é um aviso importante. Então, nessas mudanças de temperatura, nesse momento que a gente está vivendo, todas essas medidas ajudam a minimizar os efeitos dessas possíveis infecções que podem, porventura, ter. Perfeito. Doutor, em termos de alergia, né, qual é o impacto que a gente tem ainda dessa umidade, né, que o Rio Grande do Sul foi muito apanhado pelas chuvas no mês de maio, especificamente, mas o estado ainda continua, o solo muito úmido, né? E nesse momento em que a gente tem um período um pouco mais seco, né, ainda parece que tem muita poeira na cidade, né, em função dos locais que foram atingidos pela água, né? Então, qual o impacto dessa situação aí para as pessoas, especialmente em termos de alergias, doutor? Excelente, muito boa a colocação. Aumento de umidade, tradicionalmente, ela impacta muito na qualidade de vida dos nossos pacientes alérgicos, atópicos, os pacientes com rinite, com asma, né? Então, essa calamidade que a gente viveu aí no fim de abril, durante quase todo o mês de maio, impactou muito, né? A qualidade de vida. Os pacientes realmente pioram os sintomas de rinite, espirram mais, tem mais coriza, né? Mais secreção nasal, mais crises de tosse, chiado no peito. Então, sim, há um impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes. Estão indo mais em emergência, necessitando mais usar bombinhas, a nebulização. Então, e as pessoas saíram das suas casas, né? Ficaram 10, 15, 20 dias, voltaram para suas casas destruídas e, além disso, extremamente úmidas, né? Com mofo, com poeira, como tu disseste. Então, isso realmente está trazendo até hoje um impacto negativo na qualidade de vida dessas pessoas que têm as atopias respiratórias, as alergias respiratórias. Doutor, para a gente ir encaminhando aqui o final da nossa entrevista, queria que o senhor também trouxesse uma orientação, né, em termos de prevenção, falando um pouquinho sobre a importância da alimentação, né, estar bem alimentado, e da hidratação também, né, que parece são fatores fundamentais aí, né, para que a gente possa entrar nesse processo de prevenção, se precaver dentro do possível aí nesse nosso clima aqui, né? Excelente colocação também, né? As infecções, principalmente as infecções virais, né, elas são muito propensas a dar em pessoas que estão com seu estado imune abalado, independente da causa. E pacientes que têm problema de nutrição, com uma alimentação não regrada, né, ou muito obesos ou muito desnutridos, certo? Pacientes com história de desidratação, de beber pouco líquido, realmente aumenta a chance de infecções. Né? Lembrar bem que uma pessoa bem hidratada é uma pessoa que consegue tossir, botar bem para fora o catarro, eliminar a sujeira. Então, a hidratação ela é super importante, né? E o estado nutricional, uma pessoa bem nutrida, adequadamente nutrida, também diminui bastante as chances de infecções respiratórias. Certo. Para fechar, doutor, acho que o senhor poderia deixar também um apelo aqui às pessoas, né? Vamos tratar assim, né? Para que o pessoal atualize, né, a sua carteira de vacinação, que eu acho que isso é importante, né? Acho que o senhor frisou bem isso no começo aqui da nossa entrevista, né? Porque é um fator importante, né? Acreditar nas vacinas, estar com as vacinas em dia, né? Para poder se prevenir, né? Exatamente. As vacinas, elas são muito importantes, né? Longa data, isso já vem de décadas que as vacinas são bem indicadas, né? Então, assim, revisa com o seu médico a sua carteira de vacinação, conversa com o seu médico de vacinações de todas as formas, né, de gripes, dos principais vírus, como o sincicial respiratório, né, como, enfim, o vírus da influenza, o pneumococo, o coronavírus. Então, conversar com o seu médico sobre vacinas é muito importante. As vacinas, elas têm
proteção. E às vezes não é aquela proteção que vai impedir de ter a gripe, mas muitas pessoas podem ter um quadro menos grave para quem está vacinado. Então, com certeza, conversar com seu médico, né, com seu pneumologista, com seu clínico, com seu geriatra, com pediatra, né, sobre as vacinas, né, que estão tanto fornecidas de forma pública quanto as vacinas fornecidas na cadeia privada. Muito bem, Dr. Gustavo Chatkin, que é pneumologista do Hospital São Lucas da PUC, professor da Escola de Medicina da PUC aqui do Rio Grande do Sul. Professor, quero lhe agradecer pelas informações e desejar para o senhor um bom trabalho. Muito obrigado, foi um prazer. Tá certo. Seguimos agora com o Jornal da Câmara. Vamos trazer um serviço muito importante para quem teve fotos afetadas pela enchente. Pensando em contribuir com uma sociedade e recuperar as memórias que poderiam ser perdidas com o avanço das águas em maio, profissionais e estudiosos da URGS desenvolvem projeto de recuperação das imagens danificadas pela umidade. E uma oficina online vai trazer dicas de como realizar esse processo. As informações chegam com a repórter Vanessa Schmidt. O projeto Resgate de Memórias é desenvolvido pelo Núcleo de Antropologia Visual da URGS, o Navisual. A iniciativa já recebeu mais de 1.000 pedidos de ajuda de pessoas que tiveram seus álbuns e fotografias afetados pelas águas. E para ajudar mais pessoas ainda, o Navisual vai promover a primeira oficina online de capacitação para salvar as fotos impactadas pelas enchentes. E quem nos traz mais informações sobre essa ação é uma das idealizadoras do projeto e também coordenadora do núcleo, professora Fabiane Gama. Então, a gente publicou no nosso Instagram alguns vídeos de orientação sobre como lavar, como secar, como fotografar, mas a gente sabe que muita gente não se sente segura de fazer esse procedimento em casa. Então, a gente vai estar ao vivo na segunda-feira no nosso perfil no Instagram para tirar as dúvidas e auxiliar as pessoas, né, para que possam estar realizando esses procedimentos. E o nosso projeto, a gente tem esse desejo de que ele dure muito tempo, mas o tempo que ele vai durar depende da sustentabilidade dele, né? A gente conta atualmente com algumas bolsas, né, para estudantes da URGS que foram oferecidas, né, que a gente conquistou aí via editais da Pró-Reitoria de Extensão, e o trabalho de muitas voluntárias, especialmente fotógrafas que estão atuando no projeto. A gente sabe que esse trabalho voluntário é um trabalho que às vezes depende, né, de uma série de fatores e que às vezes num longo tempo tende a ir perdendo força. Então, para o nosso projeto continuar, a gente tem contado com alguns apoios, né, tanto na compra de equipamentos e materiais que a gente não tinha no nosso núcleo, que a gente precisava para estar trabalhando, né? Desde equipamentos de proteção individual até equipamentos para armazenamento, né, e o trabalho mesmo de registro de lavagem, né, como bandejas fotográficas, né, mesas de reprodução. E a gente segue precisando, né, tanto de recursos quanto de trabalhos, né, de apoio de pessoas voluntárias, né? Então, se tiverem fotógrafos, pessoas que têm laboratórios fotográficos, né, que possam nos auxiliar com impressões de imagens para a gente devolver para essas famílias, com materiais, né, para a gente fazer o trabalho de reprodução, e impressão fotográfico. Então, quem quiser nos auxiliar pode entrar em contato, né, seja para trabalhar como voluntário ou mesmo eventualmente auxiliar com alguma doação que a gente esteja precisando através do nosso Instagram ou do nosso WhatsApp, que a gente segue em contato. Na próxima quinta-feira, dia 1º de agosto, no programa Acontece em Porto Alegre, a partir das 2 da tarde, vamos apresentar a reportagem sobre o trabalho desenvolvido pelo Navisual da URGS na recuperação das fotos afetadas pela enchente. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!